Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos na página 33. Nesse último parágrafo aqui, é da parte que ainda traz esse longo comentário sobre Levi-Strauss, a gente está só no comecinho. Todavia, segundo Levi-Strauss, o conceito de fato social total, de Marcel Mauss, pode apresentar o risco da influência do olhar e da interpretação do antropólogo responsável pela observação, e assim impedir o acesso ao que realmente acontece nas comunidades indígenas. Levi-Strauss, muito influenciado por Freud, sugere que a solução desse impasse está no conceito de inconsciente. Ao torcer tal noção, ele afirma que o inconsciente seria um termo mediador para as relações. E aí, só retomando um pouquinho do que a gente estava falando no final do último encontro, tinha a ver com isso de uma observação antropológica, né? Então, o ponto de vista do pesquisador, né, ou do observador daquela cena, sempre acaba entrando em conta, né? Ele vai acabar sendo influenciado de alguma forma, e aí tem a ver com isso, né? Essa influência do olhar e da interpretação do antropólogo. E se a gente for fazer uma comparação, né, uma associação entre o papel do analista, então, em alguma medida, né, o nosso olhar, ou no caso, a nossa escuta, ela também é influenciada por algumas coisas que estão dentro desse escopo do que é não só a função do analista, mas a pessoa do analista. É claro que a gente não vai lá com a nossa pessoa em alguma medida, mas como o Lacan fala, a gente paga também com a nossa pessoa. Então, por exemplo, as nossas leituras, as reflexões críticas que a gente faz, as interlocuções, se a gente está com uma escuta atenta a algumas problemáticas culturais, sociais, como a gente foi discutindo também no último encontro. Então, tudo isso influencia também como a gente está fazendo essa escuta, né? Apesar de haver aquela coisa da neutralidade do analista, é impossível que seja essa neutralidade absoluta, né? Porque o analista vai ali com o seu ser também. E aí, continuando, né? Tem a citação aqui na página 34. Pois foi a linguística, e mais particularmente a linguística estrutural, que nos familiarizou desde então com a ideia de que os fenômenos fundamentais da vida do espírito, os que a condicionam e determinam suas formas mais gerais, situam-se no nível do pensamento inconsciente. O inconsciente seria, assim, o termo mediador entre mim e outrem. É interessante isso daqui porque com o Freud a gente tinha mais aquela ideia de um conceito de um inconsciente ontológico, né? Então tem o meu inconsciente, o inconsciente do paciente. A gente vai buscar nas profundezas do inconsciente algumas respostas, e essa noção aqui, que vem dessa linguística estrutural, está mais próxima do que a gente conhece enquanto inconsciente para Lacan, que é um inconsciente produto de uma análise. Um inconsciente que ele vai estar na relação dialética entre analista e analisante. Então, é um pouco parecido como ele coloca, né, esse termo mediador. Então, o inconsciente como produto dessa relação. Ele não existe ali, né, previamente, mas ele é construído, ele é produto. E aí, continuando aqui, que a Luciana coloca. Assim, o receio das interferências do observador fica rarefeito, visto que o seu inconsciente está atrelado ao inconsciente do outro. Exatamente isso que eu trouxe, né? Sua visão e sua opinião já são parte de uma relação, ou seja, não haveria tamanha propriedade para uma interferência que não fosse também parte do objeto estudado. E isso é uma coisa importante, né? Até eu comecei falando sobre a questão antes de gravar, né? Que uma das coisas que me interessa muito estudar é a questão da transferência. E parece que carece um pouco de materiais e de reflexões que a gente consiga fazer tá, mas como que a gente maneja? Porque uma coisa é falar, não, esse caso está precisando de um ajuste transferencial, ou é preciso manejar a transferência. Tá, e a gente faz isso como, né? Quais são os elementos de um caso que nos indicam qual o caminho seguir nesse manejo, nesse ajuste transferencial que vai precisar ser feito? E aqui, quando ele coloca, né, dessa relação, desse inconsciente que está entre, é muito interessante, porque às vezes quando a gente está numa supervisão, e aí o analista fala assim, ai, mas eu anotei isso aqui, mas eu não sei se foi o paciente que falou ou se foi, né, eu que falei. É claro que tem algo ali que a gente precisa entender quais foram nossas intervenções.
mas em última instância, aquilo é produto da análise. Então, por exemplo, a construção do caso é produto da análise, é, as falas ali, eles são parte, então, desse inconsciente estruturado enquanto uma linguagem. Então, no final das contas, não vai ser muito essa coisa do eu disse, ele disse, desse disse-me disse da coisa, mas o que foi construído ali. E isso também é importante para não parecer, né, que em alguma medida é só o analista que constrói ou é só o analisante que constrói. Isso, né, tem um ponto importante. Primeiro, pensando nessa perspectiva de, não, então é só o analisante que constrói. Porque aí, quando o caso não anda, aí vai, é a resistência. Não, né? A resistência teórica tem algo ali do manejo que vai precisar ser ajustado. Então, não é só o analisante que é responsável pela análise, mas também não é só o analista, né? É uma produção conjunta. Às vezes acontece, né, do paciente ficar ali muito grato mesmo pelos efeitos da análise na vida. E é ótimo que isso aconteça. E aí a gente poder entender, né, e não se envaidecer num sentido de a nossa pessoa. Então, assim, quando alguém fala, né, de caramba, você mudou minha vida, a gente poder entender que não é a gente, de fato, é a nossa função de analista. É a nossa função enquanto ator ali da psicanálise. Então, poder apropriar também o analisante um pouquinho disso, né? Tirar um pouco desse nosso mérito e falar, poxa, a gente construiu junto, né? Fomos nós que caminhamos até aqui. Fomos nós que chegamos até aqui. Teve uma situação que uma pessoa falou assim: ah, eu coloquei, tinha a ver com negócios, né? E ela falou assim: ah, e aí eu peguei e apliquei aquilo que você me sugeriu. E eu na minha cabeça, gente, eu não sugeri nada, nem conheço nada da área profissional dessa pessoa. E aí ela falou que tinha sido, e aí eu falei que, ela falou assim, a sua ideia, né? Eu falei que não tinha sido minha ideia, que tinha sido uma ideia construída na análise. Então é um jeito também da gente apropriar o analisante dessas construções. Em alguma medida, se a gente faz uma intervenção, a gente fez porque escutou aquele discurso, interviu naquele discurso. Então, em essência, é dos dois. Então, continuando. É o incluir o inconsciente no sistema simbólico que Levi-Strauss traz para o debate o Jung e nele faz uma justa diferenciação entre a sua posição e a do psicanalista. Ainda que Jung defina o inconsciente como simbólico, sua teoria não pressupõe um sistema, mas um símbolo. Noção, portanto, incompatível com o sistema simbólico estruturalista. E é ao defender seu ponto de vista sobre o inconsciente, marcando tal divergência com a teoria junguiana, que ele apresenta o que virá a ser uma máxima lacaniana, que o significante precede e determina o significado. Eis a fonte contextualizada de Lacan. E a citação, né? Na realidade, não se trata de traduzir em símbolos um dado extrínseco, mas de reduzir a sua natureza de sistema simbólico, coisas que só escapam a ele para se incomunicabilizar. Como a linguagem, o social é uma realidade, a mesma, aliás. O símbolo são mais reais que aquilo que simbolizam. O significante precede e determina o significado. Reencontramos esse problema a propósito do mana, que é um exemplo que ele vai explicar mais a seguir, que o Lacan traz. Então, aqui, primeiro a gente pensando no Jung, né? É, tem, tem muitas associações ali que vão trazer o Jung enquanto psicanalista, né? O psicanalista Jung. Mas a gente volta um pouquinho na origem ali da psicanálise e na ruptura entre o Freud e o Jung, ali já houve uma cisão conceitual entre os dois. Então, apesar de Jung também falar de inconsciente, ele vai abordar a partir de um aparato teórico diferente. Então, para a gente não misturar as coisas. E é muito comum, porque o Jung, eu acho que ele se popularizou um pouco mais, até por essa questão do simbólico, mas enquanto signo, né? Então as pessoas, a psicanálise, eu já estudei sobre os arquétipos. E a gente fica assim, gente,
Não estudo isso não que estão falando aí. Não sei do que essa pessoa está falando não, de arquétipo, né? Não faz parte do nosso escopo teórico, né? Mas então a gente conseguiu localizar isso um pouquinho e distinguir que, em essência, é diferente. O termo que ele usa, inconsciente, pode ser o mesmo, tranquilo, agora são conceitos diferentes. Isso é importante. Até se a gente pensa, né, no Freud, quando ele usa, né, o termo inconsciente, enfim, já era usado há muito tempo, de diferentes formas, por diferentes autores, cada um querendo dizer alguma coisa ali. Em uns era inconsciente, quase como se fosse a alma, enfim, né? Tem uma série de definições. Mas para a gente é interessante fazer um recorte, localizar inconsciente para quem? A partir de qual teoria? Porque até se a gente for falar, né, a gente acabou de comentar, se a gente for falar de um inconsciente, para Freud tem uma definição, para Lacan tem outra, apesar de ser o mesmo termo. Então, acho que dá para a gente pensar nisso também. O Jung aqui tem uns fatores já bem diferentes. Porque com a psicanálise lacaniana, a gente vai trabalhar com isso, desse significante que precede e determina o significado. Tudo bem até aqui? Vou continuando, então. Estamos diante da crítica de um inconsciente como arquivo perdido no mais íntimo de uma vida. Ora, não há conteúdo prévio, sepultado, que não seja atrelado a uma significação que venha em resposta ao encontro com o outro. Se o significante precede o significado, fica excluída a ideia de um saber preliminar, e com isso sedimentado, ele chega à humana. E ele vai explicar o que que é isso, né? Como já visto, humana seria aquele objeto que representa a casa vazia dentro da teoria do Levi-Strauss. Numa diferenciação teórica, a humana de Mauss, ao defender uma cópula entre significante e significado, configurada pela magia que desfaz a inadequação da significação, ele o afasta do encanto ao propor ser humana, um representante de um valor indeterminado em si mesmo e, assim, vazio de definição. Trata-se, portanto, de um objeto X suscetível de receber qualquer interpretação que tenha como função preencher a distância entre significante e significado. Levi-Strauss não supõe uma cópula, mas um efeito de sentido, um efeito de significação, que terá como função juntar uma série à outra. Nomeia tal objeto de significante flutuante. Afinal, ele pode significar qualquer coisa por portar um valor simbólico zero. Olha o cheirinho, né, de onde Lacan tirou essas ideias. Porque é muito parecido quando ele fala desse mana, desse vazio, né, quase como um valor de vazio, a gente lembra do axioma do significante, por exemplo. Então, o significante sozinho não significa nada. Tem essa ideia ali de ter uma significação vazia, né? Esse significante flutuante. Pode significar qualquer coisa, porque tem um valor simbólico zero. Então, aqui a gente tem um pouco já das ideias do que vai compor o axioma do significante, né? Só lembrando que sozinho ele não significa nada e que ele precisa estar articulado a um outro significante para ter um efeito ali de significação. É como se, para o Maus, humana se afinasse à ideia do signo sociriano e, para Levi-Strauss, ele estivesse mais próximo do significante lacaniano. Isso que a gente falou, né? E aí, interessante, né, que esse conceito ali de mana, é, tanto o Maus quanto o Levi-Strauss utilizam, mas também utilizam de forma diferente. Então, isso não é só coisa do Lacan fazer essa mudança, né? Ou do Freud. Os autores, eles também vão trazer ali termos que podem ser iguais para diferentes significações. Embora Maus reconheça a desarmonia, ele não questiona a incompletude do signo. Ao contrário, ele traz o aspecto mágico com o objetivo de significar qualquer coisa e, assim, ser marca do fechamento de sentido. Então, também a ideia do mal está um pouco alinhada com Lacan nesse ponto. Para trabalhar o assunto, Levi-Strauss, em seu livro A Antropologia Estrutural, de 58, dedica alguns capítulos ao tema. O feiticeiro e sua magia começa com histórias de pessoas que foram amaldiçoadas e consideraram que a batalha estava perdida para o encanto.
não há força capaz de as tirar da situação que define seu sistema simbólico. O autor traz tais referências por endossar a eficácia simbólica de certas práticas e lançar o leitor ao capítulo seguinte. Aqui tem uma coisa interessante, apesar dele trazer essa situação meio, né, do feiticeiro, da sua magia, a gente escuta muito isso na clínica, que é quase como de, não sei, um karma, ou um destino, ou uma maldição familiar. Então, aquela coisa de, por exemplo, todas as mulheres da minha família são mal casadas. Então, logo, né, a suposição antecipada vai ser essa. Logo, eu também serei mal casada, ou sou mal casada. Quase que uma ideia de uma maldição mesmo. Essa maldição que já está pré-determinada. Isso vem das mais diversas formas, né? Não necessariamente como essa maldição, mas como algo da história que está fadado ali a se repetir. Seja de geração em geração, né? Seja ali num contexto passado, futuro, mas que a gente escuta, né? E isso quase como algo amarrado, como algo certo, de meu destino é esse. Meu futuro é esse, né? Eu fui criada para ser isso. A Tamires colocou, principalmente no campo feminino, exato. Então, esse ser criada para ser alguma coisa. Tem um excerto de um caso que eu achei muito interessante. Foi de uma supervisão, mas a ideia era que essa mulher ela tinha escutado a vida inteira que o lugar de mulher era na boca do fogão. Era alguma construção nesse sentido. E num determinado momento, já na vida adulta, tá falando sobre, né, as questões do trabalho, da profissão e do que vai fazer, do que quer fazer, e sabe que não está feliz ali no trabalho e tem um interesse em gastronomia. E aí, na supervisão, eu falei para essa supervisionanda: Ah, então, em alguma medida, é a barriga no fogão, né? Essa mulher que fica com a barriga no fogão. Mas agora tinha um sentido novo porque a gastronomia era onde ela queria estar. Não no sentido de boca da barriga no fogão para cozinhar para a família, para não trabalhar fora de casa. Então, percebem que aqui tem um efeito metafórico? Então, o mesmo significante que é mulher com a barriga no fogão poderia significar uma mulher que não trabalha fora de casa ou uma mulher que chefia uma cozinha. Então, muito interessante isso, porque aí tem a ver com esse quase que esse destino, né? De ter sido, né, para ficar com a barriga no fogão. Mas em um efeito metafórico foi diferente, né? Teve um sentido novo ali. A Tamiris falou do acaso também, né? Essa ideia de acaso aparece muito aqui também. Bom, cadê? Continuando. Em A Eficácia Simbólica, o autor menciona um encantamento que, na versão indígena, ocupa 18 páginas e 535 versos e compõe um canto xamânico. Tal melodia pretende amenizar as dificuldades encontradas por mulheres na hora do parto. Trata-se de uma cantiga que acalma Mu, uma força responsável pela formação do feto. A justificativa para tamanha diversidade é que Mu se apossou da alma da futura mãe por não ter respeitado seu próprio limite e extrapolado em suas atribuições. Ao ser acalmada, Mu recuaria em seus excessos e deixaria a parturiente em paz. O canto descreve inscrições secundárias, como quem relata uma cena nos mínimos detalhes e não toca, em absoluto, no corpo da mulher. Seria a partir desta performance que o xamã ofereceria à paciente uma linguagem na qual podem ser imediatamente expressos os estados não formulados e, de outro modo, informuláveis. E é a passagem para essa expressão verbal que, ao mesmo tempo, permite viver de forma ordenada e inteligível uma experiência atual, mas que sem isso seria anárquica e indizível, que provoca o desbloqueio do processo fisiológico, isto é, a reorganização, no sentido favorável da sequência de cujo desenrolar a paciente é vítima. E a explicação para isso, né? Em outras palavras, é como se a futura mãe
não pudesse formular uma linguagem capaz de dar suporte à dor vivenciada pelo parto. É pela narrativa emprestada pelo xamã que há a reconstituição da experiência e a condição necessária para que ela possa ser vivida. Interessante conclusão, pois é a partir dela que Levi-Strauss aproxima a psicanálise da cura xamânica. Estaria a última entre a medicina orgânica e a psicanálise, no entanto, mais próxima da segunda. E é muito curioso isso, né, do efeito das palavras. Se a gente for pensar, as palavras têm um efeito, isso para a gente eu acho que é consenso, mas elas têm um efeito, inclusive, no corpo, tanto para algo ruim, negativo, quanto para algo bom. E é muito interessante aqui, né, que é diante de uma dor indizível, uma dor que não consegue ser expressa em palavras, que há um suporte via linguagem para dar nome a essa dor, dar nome, apaziguar. Então, isso é muito interessante. E se a gente faz também uma comparação ali com análise, por exemplo, às vezes acontece, né, o paciente vai na primeira sessão ali, não é nem análise ainda. E aí, né, ainda é comecinho de entrevistas preliminares. E a pessoa faz ali um desabafo, meio que no efeito catártico da coisa. A gente faz pouquíssimas intervenções, que ainda nem é uma análise, mais para a gente contextualizar. No final, ela fala: Nossa, eu saí muito melhor, né? Essa ideia do limpar a chaminé tá um pouco embutida nisso. Ou quando, né? Às vezes alguém fala uma frase ali, fala, né, alguma coisa de consolo, e a pessoa, nossa, parece que tirou, né? Tirou com a mão a minha dor, parece que me acalmou ali em alguma medida. Então, as palavras têm esse efeito. E interessante ele trazer essa ideia do xamanismo, né? Em comparação com a psicanálise. Aqui a gente vai entender o porquê, né? Tem a ver com isso, do simbólico e tudo mais, da eficácia simbólica, mas dá para a gente pensar também no efeito de descrença. Então, por exemplo, muitas vezes os xamãs, eles são colocados ali numa categoria de charlatões, assim como a psicanálise também. Antigamente, ainda hoje, tem uma coisa ali de, é um charlatão, um enganador. Mas se a gente pega em essência a função do xamã e a função do psicanalista, pensando na eficácia simbólica, tem uma relação, né? E é o que ela vai explicar aqui. Nessa aproximação entre psicanálise e xamanismo, que em nada tende a destituir o valor das partes, foi isso que eu falei, né, do charlatão. A cura não vem através de um conhecimento inconsciente trazido para a consciência, mas pela aposta de uma linguagem capaz de desenrolar tais conflitos. Esse ponto aqui faz a gente pensar no Freud, que às vezes ele colocava como se emergir esse elemento, essa causa do inconsciente para o consciente fosse suficiente para dissolver o conflito. E às vezes era nesse momento que ele tinha ali quase que um encerramento do caso. Então a paciente tinha uma tosse, né? E aí inconscientemente tinha a ver com uma tosse do pai, que hoje se manifestava assim, e aí teve uma resolução daquela tosse, então daquele sintoma físico, e o caso se dava por encerrado. O que a gente percebe hoje na análise? Que aqui provavelmente vai haver algum deslocamento da tosse para alguma outra coisa, seja sintoma físico, seja algum sintoma ali atribuído ao corpo de linguagem, mas ali, né, qual que era o objetivo, né, o que se visava naquela cura? Era, medicamente falando, né, neurologicamente falando, o reestabelecimento da saúde. Então, eliminar aquele sintoma histérico, aquela tosse, aquela afasia, aquela paralisia. Então, em alguma medida, aquilo era cura, né? Então, o Freud colocava isso, né? Descobriu porque às vezes tem um desaparecimento, uma solução daquele sintoma, e aí o caso se dava por encerrado. Porque, né, naquele ponto de vista, essa seria a cura. E a gente começa a ver que não é sobre trazer a consciência ou saber realmente ali, agora eu sei por quê. Eu sempre brinco isso, né? É ali que começa o verdadeiro trabalho, né? Mas como ele coloca aqui, como ela coloca aqui,
aposta de uma linguagem capaz de desenrolar tais conflitos. Então, essa, esse poder que a linguagem tem de desamarrar esses nós. Continuando. Lembremos de uma das características trazidas por Deleuze, a importância do tempo. Levi-Strauss aponta para a importância da fala, da experiência contada, na hora em que é narrada, e tal vivência proporciona uma reconfiguração na ordem da estrutura simbólica, dando novas possibilidades de leitura a partir do novo texto. Aí esse pedacinho aqui a gente grifa, o pessoal que manda depois as fotos grifadas, grifa, coloca coraçãozinho. É muito interessante, porque resume um pouco do que é o nosso trabalho, né? Então, proporcionar uma reconfiguração na ordem da estrutura simbólica. Isso dá novas possibilidades de leitura, a partir de um sofrimento, por exemplo, a partir de uma cena em comparação a uma outra. Então, a gente entende, né? Apesar, né? Eu sempre vou falar isso, a gente trabalha com os três registros. Aqui a gente está dando ênfase para essa questão mais do registro do simbólico, mas a gente lembrar que os outros dois eles estão articulados. E a gente trabalha com os três. Mas aqui é quase como se fosse assim: vamos dominar esse campo aqui da linguagem, do simbólico, porque, enfim, quando a gente está falando do imaginário, tem algo nisso que a gente vai precisar também simbolizar, e do real que não vai ser possível ser simbolizado. Mas aqui tem muito do o que a gente trabalha, que é o significante. Tudo bem até aqui? Querem trazer algum comentário, alguma questão, alguma curiosidade? Diga, Vanessa. Por isso que é importante. Boa tarde, todo mundo. Por isso que é Boa tarde. importante, né? É a pessoa elaborar e não você ficar dando conselhinho, porque ela tem que reorganizar pela fala, né? Ela tem que mediar esse conflito que ela tem do inconsciente, trazendo para o consciente, mas pela linguagem. E se o analista vem e coloca alguma coisa ali, não vai rolar, porque ela que tem que fazer isso por si só, não é? O que a gente vai fazer é fazer as intervenções e os atos analíticos. Agora, Apontando. não é isso, Apontando, mas apontando não ou. colocando significante ali, jamais colocando um significante. Ah, você é isso, você tem que fazer aquilo. Não, você vai apontar para que ela sozinha elabore o que ela tem que fazer, ou o que vai significar para ela, ou dar uma metáfora para aquela história que ela está contando, não é? Vou trazer um outro ponto para a gente poder pensar nisso. Para o Lacan, a gente não tem significantes que são do analisante e significantes que são do analista. A gente vai ter significantes da análise, e aí são significantes do caso. Então, por exemplo, é claro que o analista não vai colocar um significante ali que não esteja dentro da lógica daquele caso. Senão, como você falou, seria inserir alguma coisa que não tem ligação com a cadeia simbólica. Mas se a gente for pensar que tem alguns significantes ali do caso. Então, tanto que o analisante falou, mas que também podem ser de construções do caso que o analista fez a partir das falas, aí sim seria uma possibilidade, que aí seria isso de ter um sentido novo. Mas aí não seria como você falou mesmo, né? Não é da ordem do conselho, não é da ordem de você dar uma resposta ali, mas de você apontar algumas coisas. É claro que nesse apontamento pode ser uma intervenção nesse significante, mas pode ser também fazendo um ato analítico, que seria propor uma mudança nessa significação. Mas é claro, né? Não vai passar por esse. Que tal a gente mudar essa significação aqui? É muito mais sutil que isso. Tem a ver, por exemplo, com devolver a mensagem de forma invertida, que aí tem um pouco a ver com o que você falou. Ah, o analisante falou alguma coisa ali, a nossa intervenção poder devolver isso, fazendo um efeito de sentido diferente. Então, tomar o cuidado só para não ter essa ideia, senão às vezes a gente fica muito com receio de intervir e de estar influenciando alguma coisa. E isso é diferente da gente fazer uma interpretação, porque aí a interpretação vai ter a ver com o significante. A gente não pode fazer essas interpretações fonte-vozes da nossa cabeça. Precisa ser uma interpretação que caiba dentro do caso. E aí, não necessariamente vai ser uma forma explicativa do, então você pode fazer tal coisa, ou me parece que você está querendo fazer tal coisa, porque aí vai muito para uma própria crítica que o Lacan fez, que foi aos pós-freudianos.
Essa ideia do eu sinto que você está triste por isso, 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 eu sinto que você está querendo terminar o seu casamento por isso, 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 e não é isso que o Lacan propõe. Ele propõe realmente o trabalho com o significante. Aí, com o significante, a gente vai trabalhar. Vai tensionar ali a relação dele, vai propor novas significações, mas dentro da construção do caso. Isso sim, faz todo sentido. Diga. E é por isso que, vamos voltar ali, que ele fala a importância, Deleuze, né? Deleuze, né? Fala a importância do Deleuze. tempo. Por quê? No que eu penso? Porque para você conseguir ter entender essa cadeia, né? Colocar um significante que esteja dentro da cadeia de significantes, leva tempo. Não é algo Uhum. assim. Ah, eu vi 3 vezes, pronto, já sei, toda a cadeia dele vou colocar. Não, né? É. Eu gosto de falar que é tempo e não só tempo, trabalho. Dá muito trabalho a gente chegar nesses pontos, porque realmente precisa ter essa escuta, precisa ter paciência, porque o ritmo discursivo ali não vai ser o ritmo que a gente quer ou acha que é o melhor, né? Não adianta a gente querer apressar o passo das coisas, porque não está às vezes na dimensão daquilo, de compreender aquilo. Então, é tempo e muito trabalho. Trabalho, supervisão e constrói o caso e monta as possibilidades e faz algumas intervenções. Às vezes você vê que não é por ali, e aí você tem que ir sempre ir pensando, né? Quais são os significantes desse caso, né? Como que isso se articula, fazendo isso que você falou, Vanessa, de vamos montar qual que é a cadeia simbólica que está operando aqui, né? E realmente, né? Por isso que, primeiro, que não tem como a gente falar em intervenção lá nas entrevistas preliminares, porque não é nem análise ainda ou também no começo de uma análise. É claro que a gente vai fazer pontuações, vai mexer um pouquinho naquele discurso, mas não no sentido de, enfim, grandes interpretações, porque a gente não tem essa dimensão do tempo. Nem, não só cronológico, mas também não tem uma dimensão ainda de tempo lógico, porque a gente não vai conseguir fazer ali tantas relações, por exemplo, entre uma cena e uma outra cena que aconteceu ou que opera, né, dentro daquele discurso. Então, a gente precisa de tempo, trabalho e paciência. É muito investigativo mesmo, né? É a mesma coisa, vamos fazer aqui uma comparação. É a mesma coisa um investigador quando ele vai investigar um assassinato, leva tempo, investigação, trabalho, estudo. E a psicanálise é bem assim, né? Bem investigativa, quer dizer, é tempo, é montando toda essa cadeia, né, de significantes da pessoa. E a escuta, né? Bem legal. Era só isso que eu queria falar. Sim. E eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa numa investigação, a ideia é, então, por exemplo, encontrar alguns elementos e tirar uma conclusão a partir disso, né? E apresentar um resultado. Seria isso uma investigação. O que eu acho mais bonito da psicanálise é que não é só isso. Esse processo, né, de poder entender o movimento dessa cadeia simbólica serve para a gente nesse futuro, no sentido de produzir sentido novo, construir novas coisas. Não é só investigar e apresentar o que já está ali, né, na história, mas permitir mudança. Eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis assim que a psicanálise oferece. Porque senão seria investigar e descobrir o porquê, mais como Freud. Então a gente investiga para entender o porquê e aquele contexto simbólico com um objetivo, que é fazer com que essa pessoa viva um pouquinho melhor, né? Menos sofrida e algo nesse sentido. Bom, vou terminar aqui essa página 36, esse último parágrafo. O importante é o acontecimento à medida em que é verbalizado. Obviamente, tal paralelismo não exclui distâncias, mas o que vale ressaltar é que ambas buscam provocar uma experiência, e ambas conseguem fazê-lo reconstituindo um mito que o paciente deve viver ou reviver. Contudo, num caso, é um mito individual, que o paciente constrói com elementos tirados do seu passado, e no outro é um mito social que o paciente recebe do exterior e que não corresponde a um estado pessoal antigo. Então, seria esse mito individual do neurótico. É claro que em estrutura ele tem algo que vai parecer. Então, por exemplo, quando a gente fala de demanda, a gente está falando de demanda de amor. Então, tem algumas coisas que são centrais. Agora, o mito, né, o mito de cada indivíduo neurótico, aí vai passar por algo do individual também. E na construção do caso tem um pouco a ver com isso. Então, uma coisa é a gente entender a estrutura,
né? Então, estou dentro de uma neurose. Tá. Se é uma neurose histérica ou uma neurose obsessiva? Vamos supor, é uma neurose obsessiva. Como que é a estrutura de fantasma, de fantasia, em um caso de neurose obsessiva? A gente tem a fórmula geral. Agora, para o caso que vai importar para a gente é entender, naquele caso, que tem de grande outro? Qual que é a relação do sujeito com o outro? Não só nesse sentido geral, mas nessa particularidade. Então, de quem que a gente está falando? De que cena? Né? Quem são os personagens desse mito? Para a gente poder entender e manejar ali com o caso. Continuando, da 37. É da possibilidade de dar ao mesmo, ao igual e conhecido, outro enredo, que uma estrutura se reconfigura. Não há aqui o interesse de trazer algo à consciência. O conhecimento em si, segundo o antropólogo, não serviria a parturiente, mas sim onde esse conhecimento vai ser colocado ou recolocado dentro da cadeia simbólica. Com isso, é apresentada uma nova crítica levi-straussiana sobre o inconsciente, como um reservatório de lembranças. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né, de recontar a história. Então, algo que é igual, que é conhecido, poder trazer um outro enredo. Então, seria uma forma da gente recontar a nossa história de uma forma diferente, né? De uma forma que nem nos aliene, mas também, né, não nos aliene ao significante, mas também não nos amarre em algumas significações. Então, por isso que quando o paciente fala, eu não aguento mais repetir isso. Não quero mais falar isso. Ou já contei essa história tantas vezes, eu acho que eu tô te cansando, né? Poder entender que na análise é esse lugar da repetição das histórias, porque é só nesse sentido dessa repetição que a gente consegue contar diferente também. Cada hora a gente vai contando essa história de uma forma diferente. É claro que isso não é, por exemplo, vou gravar um áudio aqui, vou gravar um áudio e mandar para Camila, contando a história da minha vida. E aí eu pego esse áudio e aí, né, vamos supor, a Camila é minha analista. Aí toda vez eu conto aquele áudio exatamente igual, né? Aquele áudio exatamente igual. É papel da Camila poder mexer um pouquinho nisso também. Porque não é só sobre recontar enquanto repetir exatamente a contagem, mas poder recontar no sentido de mesmo, de recomeçar, recontar algo de novo, algo de diferente. Então, às vezes, uma cena se apresenta de um jeito, aí, às vezes tem uma pequena diferença, ou tem um elemento diferente que chama a atenção. Então, poder recontar a história é também poder tirar um pouquinho das amarras das coisas que a gente já sabe. A Vanessa falou, abrir essa cadeia. Exato. Ela vai estar toda fechadinha ali. E aí a gente for nisso, você vai falar assim, tá, onde que eu vou mexer nisso, né? Quase como, né, aquele jogo de pega varetas. Você tem que mexer com cuidado, né? E aí ver como é que vai ficar ali a cena e mexer com cuidado. E ali, em alguma medida, vai criando uma cena nova, né? Uma imagem nova, um mito novo, uma cena nova. E aqui essa crítica, né, do inconsciente como reservatório de lembranças. Que senão a gente ia lá, pescava uma lembrança e pescava outra lembrança. A questão é poder pescar essas lembranças e fazer delas outras coisas também, né? Ou novas recordações sobre aquilo que já era velho. Então tem algo de renovar o velho, renovar significações, destravar algumas coisas que já estavam acomodadas, né? O eu sou assim, né? Eu sempre fui assim. Minha mãe falou que eu sou assim. Bom, continuando. Nela, o autor ressalta que há psicanalistas que recusam a narrativa como uma construção mítica, como se houvesse a possibilidade de acesso a uma experiência vivida no passado. Ora, para Levi-Strauss, tal perspectiva é incompatível com suas construções teóricas. Ele combate, portanto, a noção de tesouro individual, pois reconhece uma impossibilidade em acessar o já vivido e aposta, por sua vez, na narrativa dessa experiência como uma estrutura mítica individual do neurótico. E a citação: o inconsciente deixa de ser o inefável refúgio das particularidades individuais
o repositório de uma história única, que faz de cada um de nós um ser insubstituível. Reduz-se a um termo com o qual designamos uma função, a função simbólica, especificamente humana, sem dúvidas, mas que em todos os homens se exerce segundo as mesmas leis. Se essa for uma concepção correta, será provavelmente necessário restabelecer uma distinção mais marcada entre consciente e inconsciente. Então, né, essa ideia de acessar uma experiência vivida no passado. Se a gente for pensar muito em termos puramente investigativos, a gente ia sair chamando todo mundo que o paciente falar, né, que está envolvido naquela história. Vamos ouvir as versões, né? Vamos ver o que cada um fala sobre aquilo. Vamos ver o que tem documentado sobre isso. E a gente trabalha com a realidade discursiva do analisante. Então, quando ele fala, né, meu pai me bateu, pai bateu. A gente não vai ali tentar entender o pormenor do bateu, bateu mesmo, né? Isso aconteceu, aconteceu quando, como, onde, por quê? A gente quer saber, da perspectiva do analisante, como aquilo aconteceu. Por que que aquilo aconteceu? Porque aquilo vai, às vezes, entrar numa dimensão de suposição. Então, um exemplo para a gente pensar nisso. É, Por exemplo, uma criança ali, né? Um adulto vai contar sobre uma situação da infância, né? Da vez que o pai deu um tapa na mão. E aí a pessoa vai contar. Aquilo foi muito duro pra mim. Gente, às vezes na infância a pessoa nem elaborou isso, né? Na verdade, a hora chorou com um tapa na mão, e na idade adulta que vai trazer uma elaboração, vai construir um saber sobre aquilo que aconteceu. Então aí vem, né, a narrativa. Aí teve uma situação que eu mexi onde não era para mexer, e aí quebrei o negócio, meu pai me deu um tapa na mão, e foi muito ruim ali, né? Era como se eu não soubesse fazer nada, ou tudo que eu colocasse a mão eu estragasse. Gente, e às vezes você vai ver, esse pai ou nem lembra que bateu, ou lembra que bateu, mas falou assim: nossa, mas eu só encostei, né? Mas é que a criança lembra. A criança lembra da dor. Ali também tem uma dor que é simbólica, ainda que tenha só encostado, ainda que tenha sido o tapa mais sutil, houve algo ali dessa repreensão, desse você não pode, você está errado, isso do bater. Então, tem muitas coisas ali também do campo do simbólico, né? E poder entender que essa significação foi dada, às vezes, na vida adulta, né? Ali era só, mexeu numa coisa que não podia e aí levou um tapinha na mão. Tá. Na idade adulta, isso foi interpretado como, por exemplo, tudo que eu coloco a mão eu quebro. Tudo que eu faço, eu estrago. E aí, isso, por exemplo, criou uma amarra de sofrimento. E que aí vai se replicando essa lógica para várias coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho. É claro que o trabalho vai ficar ruim. Vou revisar alguma coisa do trabalho em grupo. Não sei, não pode ser eu, porque eu não sei fazer. Vou fazer tudo errado. O professor vai tirar nota. Percebem que essa ideia do professor vai tirar nota é parecida com essa ideia do meu pai vai me bater, meu pai vai brigar comigo. Então, simbolicamente, isso está dentro da mesma cadeia. Diga, Tamiris. É interessante essa coisa da construção simbólica também. Teve uma pessoa que compartilhou com a gente sobre uma experiência dela, assim, de que ela, por anos, na análise, ficava falando de uma situação que tinha acontecido com ela, assim, na família. E aí eu não lembro o que que era, assim, não sei se foi em questão de apanhar, ou se foi uma questão de ir ao hospital, ou de se hospitalizar, alguma coisa assim. E que por anos ela se queixava disso em análise, em relação à mãe, assim. Que aí um dia ela chegou para a mãe e pediu para a mãe contar a história de novo, o que que tinha acontecido. E aí a mãe dela falou assim: "Não, mas isso não foi com você, foi com seu irmão". Ou seja, nunca tinha acontecido com ela, de fato. A história que ela julgava ser com ela tinha sido com o irmão, mas ela tomou aquela história como dela. E a vida inteira ela sofreu com aquilo como se tivesse sido com ela, de fato. E aí ela foi para análise, tipo assim, a minha vida inteira eu vivi uma farsa com essa dor, né? E aí surge uma outra questão, né? Então, quanto que esse simbólico
Eu lembrei disso, da história do Bate numa criança também. Quanto que esse simbólico atua ali, né? Às vezes nem se foi ali consigo, mas se toma isso, né, nesse simbólico como se tivesse vivido essa realidade. Sim, e causando efeitos, né, em como ela se relaciona, como que ela lida com as coisas. Esse texto do Freud é um texto muito bom, assim, pra gente voltar de vez em quando no Bate-se numa criança, porque tem um pouco dessa ideia, né, da frase que tá sem um sujeito, como que isso é visto, e isso do simbólico, essa narrativa que não é, às vezes não é nem nossa, mas que simbolicamente foi inscrito como sendo dela, e vivida e sentida como sendo dela. E aí, por exemplo, eu fiquei pensando no depois disso, porque um caminho é esse caminho de muita angústia, do meu mundo caiu, minha vida é uma farsa, eu sofri essa vida inteira à toa. E aí a gente, enquanto analista, precisa entender como que a gente vai girar esse discurso. Senão aquilo ali faz um curto-circuito metonímico de eu achei a minha vida inteira que eu tinha sofrido isso, e aí eu não sofri, e agora eu perdi minha vida inteira sofrendo por conta disso que eu não sofri, e isso gera um sofrimento que vai estar ali em círculo. Então, a gente, enquanto analista, vai precisar intervir nisso também, nisso que não aconteceu. Qual o efeito disso que não aconteceu? Poder entender como que foi ter sido no irmão e ter sido nela, qual que é essa relação dela com o irmão, ou, né, isso que não aconteceu com ela, mas que poderia ter acontecido, ou se tivesse acontecido, como seria? O que que seria de diferente, então, se não tivesse acontecido? Então, a gente tem uma infinidade de caminhos para se trabalhar a partir daí. Mas a gente tomar cuidado que, por exemplo, essa interpretação dela que ela faz, né? Então, minha vida inteira foi uma farsa. A gente entender que, por exemplo, mito é diferente de farsa. Então, em alguma medida, ela viveu um mito. Agora que ela teve essa dimensão de, talvez não tenha acontecido desse jeito, isso é um mito. Então, poder apropriar um pouquinho disso, de que o sofrimento era legítimo. Senão, de fato, você fica se perguntando, eu vivi minha vida errado até hoje. E isso gera muito sofrimento. Então, a gente fica sempre atento, né, na análise para isso vai gerar um sofrimento como, onde, em que ordem, porque é no sofrimento que a gente atua. Tanto é que, né, pra gente tanto fazia se tivesse acontecido ou não. Aí teve um efeito diferente porque houve essa descoberta do não aconteceu. E aí a gente vai ter que trabalhar com isso. Como é ter vivido tudo isso, né? E agora descobrindo que não aconteceu. Então, assim, material a sua colega vai ter de monte para trabalhar. Kaliane queria falar alguma coisa? Eu vi um. Não? Achei que você estava levantando a mão. Bom, então eu vou continuando mais um pouquinho aqui. A gente pode É, voltar só num ponto? É a Camila. Pode falar, Camila. Tem uma questão que me acompanha desde a primeira vez que eu tinha lido, né, antes da gente ler aqui junto, que é essa questão, voltando um pouco ali na página anterior, no parágrafo que, nessa aproximação, na 36, tem Uhum. aqui, as possibilidades de leitura a partir do novo texto. Para mim fica uma coisa bem difícil, porque acho que eu imagino os dois campos e unir eles fica um pouco confuso. Porque se a gente carrega o S1 no S2 e todos eles no S infinito, né, nessa cadeia significante, e aí a gente faz intervenções, a gente volta nesse tempo, né, lógico, e pode reordenar alguma coisa desse texto, desse mito individual, para que a pessoa sofra menos e possa viver melhor. Mas será que tem um texto novo ou uma nova pontuação de um texto onde já se está? Porque eu entendo, né? A gente vê na clínica, nos nossos próprios processos, a criação de um novo, né? Porque senão a gente não deixaria de sofrer, o sintoma só ia se deslocar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto é novo, pensando na estrutura da cadeia significante. Se ela carrega esse elemento, né, lá, tem algum momento que o Lacan fala lá do dois ser ímpar, né, sempre vai estar carregando esse elemento. É um novo, não muito novo. Talvez produzir novo a partir desse texto. Eu sei que acho que no final a gente talvez veja melhor isso.
Mas sempre fica na minha cabeça essas duas ideias e imagens, né? Não, se produz novo, mas carrega tudo isso, se produz novo. Então fica um pouco esse jogo. Não, é maravilhosa a sua pergunta, porque tem a ver com a dinâmica significante. A gente sempre pensa muito na metonímia, que é exatamente o que você colocou, que é esse deslizamento entre os significantes. Então a gente consegue realocando, deslocando, mudando o lugar desses significantes. Eu acho que foi até a Fran que colocou aqui. Deixa eu ver. É Eu uma saí nova meio que dando articulação. uma resposta. Aí eu pedi desculpa. Não, imagina, mas é isso, essa reorganização dos elementos, mas no sentido de deslocamento. Então a gente vai ter um S1, um S2, um S3, um S4, a gente faz a intervenção e desloca um pouquinho, né, essa questão. Agora, quando a gente fala em novo, em sentido novo, né, em algo nesse ponto, a gente está falando de metáfora. Porque aí o que que é a metáfora? A gente pegar um significante de uma cadeia e um significante de uma outra cadeia e poder articular eles entre si. E aí propor um sentido novo. Então, para isso, a gente precisa de uma cadeia que seja do sujeito e uma cadeia que seja do outro. Aí tem algo que você falou. Tá, mas não é de alguma coisa que já tá ali? É, mas o sentido vai ser novo. Pegando esse exemplo que a gente conversou da lugar de mulher é com a barriga no fogão, né? Ou a mulher tem que ficar com a barriga no fogão. Vamos pensar nesse significante. O lugar de mulher é com a barriga no fogão. O que que é isso no campo do outro? É uma construção cultural e social da mulher que não trabalha fora, que tem que cuidar da casa e do marido. Então, no campo do grande outro, tem essa significação. No caso, o que que tem essa possibilidade ali? Ai, mas meu pai, sei lá, eu ouvi a vida inteira que o lugar de mulher é no fogão, e só que eu discordo disso. Ó, aí vão seus deslizamentos. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher, por exemplo, eu trabalho numa grande multinacional. Não gosto muito, mas trabalho, então trabalho fora. Isso vai deslizando. A mulher que trabalha fora, que não fica em casa, que não cuida da casa, tá, 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 tá. Mas ela não tá muito feliz nesse trabalho e tá pensando no que faz e gosta de culinária. Aí você fala, opa, a gente está falando de um mesmo campo semântico. Essa mulher da barriga no fogão e dessa culinária aqui. Não é nem culinária, vou colocar como chefe de cozinha, que foi o que apareceu no caso. Então, tem duas coisas que são parecidas. Então, a gente tem dois significantes, chefe de cozinha e mulher com a barriga no fogão. É o que você falou, já estão ali na história. Agora, quando a gente analista, pega esses dois significantes e faz uma intervenção, aí a gente pode ter esse sentido novo. Quando que a gente sabe se foi metáfora mesmo? Quando tem o sentido novo. Então, é a gente pensar que essa dinâmica ela acontece no eixo horizontal, que foi esse que você falou, do deslizamento metonímico. Então, seria esse deslocamento, e no eixo vertical também, que aí seria o efeito de metáfora, seria esse efeito de substituição. Então, a gente vai operar nos dois. É claro que a gente faz muito mais metonímia. A gente precisa de muitas metonímias para ter uma metáfora. Mas sem as metonímias a gente não tem a metáfora. Então a gente tem que fazer nosso trabalho nesse deslocamento até a gente conseguir fazer uma substituição. Que aí na substituição seria esse um significante pelo outro, articulando e formando um sentido novo. Então é mais ou menos por aí. Aí nesse sentido, poderia ser algo novo, de poder pensar que, tá, lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive com a barriga no fogão, controlando uma cozinha com 100 cozinheiros que estão ali no trabalho dela, tá, tá, tá. Então não é mais aquela mulher com a barriga no fogão de dona de casa, mas também não é ah, tá vendo? Você tá fazendo a mesma coisa que falaram que você ia fazer, fica com a barriga no fogão. Não é. É tipo assim, é sim, no lugar que ela quiser. Seja cozinhando em casa só para a família, seja cozinhando para um batalhão, seja em qualquer coisa. Então aí sim teria esse advento de sentido novo pensando em desamarrar sofrimento.
Porque às vezes vira quase que só uma resposta contrária, tipo, ah, tá vendo? Eu trabalho na indústria, não tem nada a ver com isso de fogão. Mas ela queria em alguma coisa, em alguma medida, ela queria estar no fogão. Não na posição de dona de casa, mas de chefe de cozinha. Ficou mais claro? Ótimo, porque isso é com o que a gente trabalha mesmo. Foi super importante você trazer. Então, se a gente for pensar, é um texto novo, porque novo não no sentido de do zero. Então, carrega os elementos do caso mesmo, esses significantes, mas produzindo coisas novas, permitindo com que o sujeito se reposicione dentro daquela história. Então, uma história antes que estava fadada a um destino, né, a um acaso ali, um destino, e que passa a ser um pouco diferente. Aí, nesse sentido, é novo, é atualizado, talvez. E pensar que é sempre uma história dinâmica em construção. Senão, chega nesse outro ponto e se amarra, cristaliza de novo, né? Então, a gente pensando no ponto de Capitônia, que a gente discutiu um pouquinho também. Vai haver uma contenção de sentido ali e depois vai aparecer outros, né? Vai amarrar em outras coisas. Mas, enfim, né? Vai precisar ter esse efeito de contenção. Bom, vou parar por aqui, então. Já deu nossa hora. Muito bom. Sempre muito bom trocar com vocês. Adoro minhas segundas-feiras. Depois eu mando a gravação para quem não conseguiu acompanhar e semana que vem a gente continua. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, obrigada.